Olá a todos! Hoje nós vamos falar de um tópico muito importante para o nosso curso de Engenharia Elétrica. A gente vai falar de comunicação. Eu espero que vocês aproveitem essa aula. Vamos começar então com a aula de hoje. Esses são os nossos objetivos de aprendizagem. A gente vai falar um pouquinho de comunicação, quais são os processos, o que está envolvido com a comunicação. Vamos tocar no assunto da importância da comunicação para o engenheiro. Vamos falar um pouquinho de quais são os códigos que estão envolvidos com o processo de comunicação e vamos finalizar a aula apresentando alguns conceitos associados à redação de documentos, com uma abordagem mais técnica, trabalhando o ponto técnico dos documentos técnicos. Para começar, eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Years ago, I experienced a bit of what it must have been like to be Alice in Wonderland. Penn State asked me, a communications teacher, to teach a communications class for engineering students. And I was scared, really scared of these students with their big brains and their big books and their big unfamiliar words. But as these conversations unfolded, I experienced what Alice must have when she went down that rabbit hole and saw that door to a whole new world. That's just how I felt as I had those conversations with the students. I was amazed at the ideas that they had, and I wanted others to experience this wonderland as well. And I believe the key to opening that door is great communication. We desperately need great communication from our scientists and engineers in order to change the world. Our scientists and engineers are the ones that are tackling our grandest challenges, from energy to environment to healthcare, among others. And if we don't know about it and understand it, then the work isn't done. And I believe it's our responsibility as non-scientists to have these interactions. But these great conversations can't occur if our scientists and engineers don't invite us in to see their wonderland. So scientists and engineers, please talk nerdy to us. I want to share a few keys on how you can do that to make sure that we can see that your science is sexy and that your engineering is engaging. First question to answer for us: so what? Tell us why your science is relevant to us. Don't just tell me that you study trabeculae, but tell me that you study trabeculae, which is the mesh-like structure of our bones, because it's important to understanding and treating osteoporosis. And when you're describing your science, beware of jargon. Jargon is a barrier to our understanding of your ideas. Sure, you can say spatial and temporal, but why not just say space and time, which is so much more accessible to us? And making your ideas accessible is not the same as dumbing it down. Instead, as Einstein said, make everything as simple as possible, but no simpler. You can clearly communicate your science without compromising the ideas. A few things to consider are having examples, stories, and analogies. Those are ways to engage and excite us about your content. And when presenting your work, drop the bullet points. Have you ever wondered why they're called bullet points? What do bullets do? Bullets kill, and they will kill your presentation. A slide like this is not only boring, but it relies too much on the language area of our brain and causes us to become overwhelmed. Instead, this example slide by Genevieve Brown is much more effective. It's showing that the special structure of trabeculae are so strong that they actually inspired the unique design of the Eiffel Tower. And the trick here is to use a single readable sentence that the audience can key into if they get a bit lost, and then provide visuals which appeal to our other senses and create a deeper sense of understanding of what's being described. So I think these are just a few keys that can help the rest of us to open that door and see the wonderland that is science and engineering. And because the engineers that I've worked with have taught me to become really in touch with my inner nerd, I want to summarize with an equation. Take your science, subtract your bullet points and your jargon,
Divide by relevance, meaning share what's relevant to the audience, and multiply it by the passion that you have for this incredible work that you're doing. And that is going to equal incredible interactions that are full of understanding. And so, scientists and engineers, when you've solved this equation, by all means, talk nerdy to me. Bom, a questão aqui é efetivamente como se comunicar. A gente vai falar disso durante a aula toda de hoje. Então, algumas dicas que ela deu na apresentação, né? Você precisa estar ciente do seu público, você tem que usar uma linguagem que o público para o qual você vai estar falando possa entender. É necessário mostrar a relevância do que você está falando, por que aquilo é importante. É importante também trabalhar a história, criar uma imagem para o que você vai apresentar. Então, mostrar exemplos, mostrar histórias, usar analogias, tornar números significativos, não simplesmente jogar números que são muito presentes na nossa vida, mas mostrar por que eles estão ali, o que eles estão representando. Ela falou dos slides com marcadores, é muito complicado, a gente tem uma tendência natural a usar esses slides com marcadores. Se não tiver os marcadores, estão os números, como estamos mostrando aqui. E também a questão de ser dinâmico, tá? Aqui eu tenho um link, eu trago um link para vocês. E esse link aqui mostra essas informações que são tiradas da apresentação que a gente acabou de mostrar. Vamos lá então começar a nossa discussão de hoje. Falar um pouquinho do processo de comunicação. Falar de quais são os elementos envolvidos com esse processo de comunicação. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso primeiro trabalho em grupo de hoje. Então eu quero que vocês, cada um se dirija à sala que a gente está usando para fazer os trabalhos em grupo, que discutam as respostas que vocês prepararam para as atividades de pré-aula. Por isso é importante fazer as atividades de pré-aula. Vocês vão fazer isso durante 10 minutos e depois a gente vai discutir. Um membro de cada grupo vai apresentar as conclusões que vocês chegaram. Tente compartilhar as respostas que vocês deram, tentem convencer cada um de vocês de por que vocês deram essas respostas. Então, o que a gente ia trabalhar é isso. Considerando o processo de comunicação, qual o papel dos seguintes termos? O que é mensagem? O que é ruído? O que é código? Emissor, canal de comunicação, receptor. Bom, vocês têm 10 minutos, vocês passarão 10 minutos, eu vou passar em cada uma das salas para a gente conversar, e ao final de 10 minutos nós voltamos para a aula com todos presentes. Boa discussão. Bom, bem-vindos de volta. Vamos então sintetizar o que vocês discutiram nos grupos. A gente falou desses componentes que são apresentados aqui. Então, emissor, o próprio nome diz, é aquele que envia a mensagem. A mensagem representa aquilo que vai ser transmitido, é o assunto sobre o qual as pessoas vão estar discutindo. E a mensagem deve relatar com clareza o trabalho realizado e os seus resultados, no caso de um relatório, por exemplo, que vocês estiverem preparando. Receptor é aquele que vai decodificar, é aquele que vai receber a mensagem, mas que vai ter que conseguir decodificar, entender o que você está falando. O canal de comunicação é o meio de transmissão, pode ser uma folha de papel e um relatório, mas pode ser um vídeo, como esse que vocês estão assistindo, uma música, pode ser qualquer tipo de meio de transmissão que você vai usar. O código é a linguagem, então se é um texto, se é um gráfico, se é uma fórmula, e essa linguagem, esse código, perdão, ele precisa ser compreendido tanto pelo emissor como pelo receptor, senão as pessoas não vão conseguir se comunicar e a comunicação não vai ser efetiva. Num relatório técnico, por exemplo, o código é a linguagem e essa linguagem deve ser adequada ao público-alvo. A gente vai voltar a falar um pouquinho dessa linguagem, desse código mais à frente.
O último termo é o ruído. O ruído são todas as interferências que influenciam a transmissão da mensagem. Ruídos são problemas que fazem com que o receptor não consiga entender a mensagem que foi enviada pelo emissor. Vamos falar agora do engenheiro. O engenheiro e a comunicação. Qual é o papel da comunicação na vida profissional de um engenheiro? Bom, eu quero começar falando do processo de escrita. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um curso de engenharia, algumas pessoas imaginam, eu vou trabalhar com matemática, então eu não preciso me preocupar com a escrita. É talvez um dos grandes enganos em torno da profissão. Na vida profissional do engenheiro, a escrita de documentos será de fundamental importância em sua atividade profissional. Vocês vão começar agora no curso escrevendo relatórios, por exemplo, publicando no site da disciplina, respondendo as minhas questões, e aí a gente vai começar a praticar esse processo de escrita que vocês devem ter aprendido nos estágios anteriores dos estudos. Aqui a gente vai aperfeiçoar esse processo. Vamos falar um pouquinho disso agora. Antes, eu quero fazer uma experiência com vocês. Eu quero que cada um me diga se você considera que você escreve bem ou não. Outra questão, como é possível melhorar a habilidade de escrita? O que eu faço para melhorar a habilidade de escrita? Um quarto ponto, onde você busca informações sobre o dia a dia, sobre as coisas que acontecem na sua vida? Um outro ponto é onde você busca informações sobre as coisas que acontecem na sua vida. Você busca essas informações em jornais impressos, em Facebook, em WhatsApp, em algum outro aplicativo, de alguma outra forma? E uma última questão nessa primeira parte, quantos livros não técnicos você lê por ano? Você lê um? Você lê mais de 12? Mais de um por mês? Me responda isso, por favor. Bom, vamos agora então trabalhar na questão do engenheiro e a comunicação. O engenheiro é fundamental que ele saiba usar com eficiência os conhecimentos que ele vai aprender durante o curso universitário, mas isso só não é suficiente. O bom profissional, entre outras coisas, será aquele que vai conseguir se expressar, que vai conseguir se comunicar, que vai conseguir enviar uma mensagem que seja compreensível pelo receptor. Ele deve comunicar com eficácia suas ideias e o resultado do seu trabalho. E uma excelente solução, pois uma excelente solução presa na cabeça do seu criador, ela é quase inútil, ela não serve para nada. Então, o engenheiro precisa saber se comunicar. O sucesso depende tanto da qualidade do trabalho realizado, quer dizer, do resultado técnico que foi produzido, quanto da capacidade de fazer as pessoas compreenderem o que é feito. Lembrem-se do filme que nós acabamos de ver, a questão do jargão, a questão de tradução, a questão de se adaptar à tua plateia. Vamos voltar a falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar da questão da expressão escrita, da questão da redação, que, como eu falei, algumas pessoas acham que não é importante na vida do engenheiro, mas essa questão da redação ela é fundamental. Para você conseguir se expressar eficazmente de forma escrita, é necessário que você domine o código que vai ser usado para expressar essas ideias. A gente falou já aqui, agora há pouquinho desse código, do que era. Com textos é imprescindível que a gente use de forma escrupulosa regras gramaticais. Quer dizer, que nós respeitemos o vernáculo, as questões ortográficas, as questões de pontuação, as questões de concordância gramatical. Não é porque é um texto de um engenheiro que vai ser usado em uma aplicação técnica que esse texto pode estar cheio de erros de ortografia, de concordância e de pontuação. Escrever
é uma arte que pode ser aperfeiçoada. Como é que a gente aperfeiçoa essa arte que vai ser então tão importante para a vida dos engenheiros? A gente vai conversar sobre isso, mas escrever bem é quase impossível de ser feito se não houver um processo de leitura. A leitura vai ser um dos alimentadores dessa escrita. Então, a partir da leitura, a partir de eu me familiarizar com a ortografia, com a concordância, com a pontuação, eu vou cada vez mais melhorando a minha escrita. E, logicamente, escrevendo e mostrando às pessoas, sofrendo correções e aperfeiçoando a cada vez mais. A escrita é importante também porque ela ajuda a lembrar, ela é uma boa ferramenta de estudo, ela ajuda a observar, ao escrever o que você está vendo, você está usando a observação para traduzir um sentido, a visão em outro, ou a audição que você queira. Ela ajuda a pensar, ela organiza o pensamento, ela ajuda a planejar uma tabela com as tarefas que você vai ter que fazer, ela está te ajudando a planejar, da mesma forma organizar, refletir, comunicar. A escrita ela é fundamental na nossa vida e a gente vai ter que quebrar aquele paradigma de que engenheiro não precisa saber escrever bem. Mas o que é essa expressão escrita? No nosso curso a gente vai falar mais da linguagem técnica, mas quase tudo que a gente vai falar aqui pode ser utilizado ou replicado no dia a dia, no teu processo de escrita. Mas o que é essa linguagem técnica? É uma linguagem que tem objetivos precisos, então ela precisa ser simples, clara e precisa. Ela não pode gerar dúvidas, privilegiando a utilização de frases curtas. Então, se você vai escrever um relatório técnico, não adianta escrever uma frase que tenha meia página, que tenha uma página inteira. Lembre-se de quebrar a tua frase longa em frases curtas. Deve-se evitar a utilização de imagens literárias, de metáforas poéticas ou recursos similares. As palavras devem ser empregadas no sentido direto. Lembre-se, você está escrevendo sobre uma temática técnica. Você não vai usar imagens para representar essa temática. Você vai usar a linguagem técnica para mostrar do que você está falando, para evitar segundas interpretações. Deve-se conhecer o jargão da área, quer dizer, você deve conhecer as palavras que são usadas, as palavras, o que elas descrevem, os processos, os instrumentos e os produtos. É fundamental considerar o público-alvo, se é um público se você está falando para uma audiência grande, onde não existem especialistas, certamente você não vai usar aquele jargão técnico como foi falado no vídeo que nós falamos. Você vai adaptar aquele jargão, você vai explicar aquele jargão. Já se você tiver numa apresentação, numa conferência internacional, numa conferência aqui no Brasil, as pessoas que estão lá, elas são familiarizadas com esse jargão. Então você vai poder usar o jargão para fazer as suas apresentações. Uma coisa que é preciso a gente ter cuidado é evitar o uso de prosopopeia. Por exemplo, a equação diz que... Não, a equação não diz nada. Os dados apontam... Não, os dados também não apontam nada. Então, evitar o uso de prosopopeias. Essa é uma técnica que não se aplica à escrita de documentos técnicos. Como é que é o estilo correto, então? Ele precisa ser impessoal, objetivo, modesto, cortês e claro. Vamos falar um pouquinho de características de cada uma dessas palavras que eu mencionei. Então, uma linguagem técnica para ser impessoal, ele deve ser redigido na terceira pessoa. Eu não vou usar o meu trabalho, as minhas conclusões, mas eu vou usar o presente trabalho, concluiu-se que. Então, temos que fazer um exercício para começarmos a trabalhar a redigir textos na terceira pessoa.
E por quê? Porque essa é a convenção mais aceita na preparação de textos técnicos. Se você for olhar um manual, dificilmente você vai ver um manual de um produto dizendo o meu trabalho, as minhas conclusões. Essa linguagem ela precisa ser objetiva. O que quer dizer? Evitar o uso exagerado de expressões de reserva ou ressalva, como é provável que, possivelmente. Se você está escrevendo um relatório, um texto técnico, espera-se que você saiba do que você está falando. Então eu não vou falando que é provável, que possivelmente. Eu vou dizer objetivamente do que eu estou tratando. Essa linguagem impessoal ela vai evitar, de certo modo, expressões também do tipo eu penso. Eu não posso pensar ali, eu não estou falando dos meus pensamentos, ali eu estou falando de coisas concretas, eu estou relatando fatos concretos. Ela precisa ser modesta e cortês. O texto ele precisa ser cortês, ele precisa relatar resultados e análises e não deve ser usado para impressionar o leitor. Tem que se tomar muito cuidado com esse desejo de impressionar. Ele não deve ser usado para impressionar alguém e nem também para apontar erros de trabalho de outras pessoas. No relatório que eu vou fazer sobre um produto, eu vou dizer que o outro não funciona. Não é esse o caminho que a gente deve usar ao preparar documentos técnicos. O documento também ele precisa ser claro e preciso. Quer dizer, é fundamental que a pessoa conheça em profundidade o assunto sobre o qual ela vai escrever. Senão, certamente, as informações que vão estar ali não serão claras e irão confundir o leitor. E o aperfeiçoamento desse vocabulário técnico é consequência de estudo e de leitura. Certamente, o teu primeiro emprego, você não vai chegar lá e alguém vai te pedir para escrever um manual técnico de um produto que eles produzem. Isso vai ser feito por alguém que confirmadamente tem bons conhecimentos do idioma, que sabe escrever, mas também que conhece em profundidade os aspectos técnicos. Além disso, a consulta de dicionários e de fontes de referência especializadas sempre são ajudadas. A gente vai consultar normas, a gente vai consultar artigos, a gente vai trabalhar com documentos que vão nos auxiliar a produzir um texto que seja claro e preciso. Em resumo, a linguagem técnica deve ser clara, objetiva, precisa e simples no que diz respeito ao vocabulário e à conclusão das frases. Ela deve também estar baseada em dados objetivos e verificados, a partir dos quais se poderá analisar, sintetizar, argumentar e concluir. Bom, vamos passar então ao trabalho em grupo. O que vocês vão fazer? Vocês vão discutir um texto que eu já apresentei, que está disponível na página do curso. Discutam no grupo por cerca de 10 minutos. Depois a gente vai parar, vai voltar de novo para a sala e vocês vão então responder algumas questões que eu vou apresentar no Mentimeter. Então vamos lá, 10 minutos, eu visito cada um nas suas salas. Bom, vamos continuar. Essas são as perguntas. Essa é a primeira pergunta, na realidade. Quais dos pontos citados é mais importante para o desenvolvimento pessoal e profissional, a partir da discussão, a partir do texto que vocês leram? Então, por favor, se manifestem. Segunda, qual a melhor dica para eu aumentar os meus hábitos de leitura? Qual desses vocês acham que é a melhor dica? Qual melhor se adapta a vocês, a maneira como vocês atuam no processo de leitura, como vocês se motivam? A partir dessa discussão, eu queria conversar com vocês. Em qual país vocês acham que as pessoas mais leem? Será que é no Brasil? Será que é na Argentina? Será que é nos Estados Unidos? Em qual país as pessoas mais leem? Bom, vamos descobrir. O país onde as pessoas mais leem é a Índia, depois a Tailândia, a China, as Filipinas, o Egito, a República Tcheca,
Suécia. Interessante aqui é que de todos os países do que se chama norte, desse norte desenvolvido, não é neles onde as pessoas mais leem. O primeiro país desse grupo que a gente entende como norte desenvolvido é a Suécia, depois a França, a Hungria, a Arábia Saudita, Hong Kong, Polônia, Venezuela, aqui na América do Sul, que é o país da América do Sul onde mais se lê, e África do Sul. Dados aqui que eu vou apresentar de um levantamento do IBOP chamado Retratos de Leitura, feito em 2015, indicavam que no Brasil se lê 4,96 livros por ano em média, 2,43 completos e 2,53 em partes. Então não são nem 4,96 livros por ano. No nível superior, pessoas que têm nível superior leem mais. Elas leem em média 10,87 por ano. Quem ganha mais de 10 salários mínimos lê mais, lê 11,28. Os estudantes leem em média 9,38, mas o que é grave nesse levantamento é que 30% da população, quando o levantamento foi feito, nunca havia comprado um livro na vida. Como eu falei, a leitura é um dos mecanismos para se escrever bem. É um dos mecanismos para eu ir treinando o meu cérebro, para eu me preparar a ter uma capacidade de escrita correta, elevada. Então, vamos ler. Aqui eu deixo uma dica de leitura, que é um livro do Paulo Freire, que é chamado A Importância do Ato de Ler. Esse livro ele é gratuito, vocês podem acessar ele pela internet, e o Paulo Freire discute as razões pelas quais a leitura é importante sobre diferentes aspectos. Uma das frases que eu tirei desse livro é que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então não é só sobre o ato de ler em si, é muito sobre a compreensão do mundo e das coisas que estão ao nosso entorno. É uma boa leitura, o livro é gratuito, quem quiser, comece o exercício que a gente conversou. Agora eu queria tocar num outro ponto. Por que os engenheiros devem complementar os conhecimentos dele? E para isso eu vou apresentar um vídeo bem curtinho aqui sobre soft skills. So I think some of the soft skills that an engineering leader needs to complement their technical skills are items like interpersonal relationships, communication skills, very, very important aspects of working together. If you're trying to articulate something to somebody and it's in a way that maybe they're not comprehending, then you're really not communicating very well. And in today's environment, communication is, I think, one of the most important skills. At the end, usually it settles down to something that sounds kind of superficial, but it's not. It'll be a comment at the end, something like, I just like him, or I like her. And what they mean by that is, can I work next to this person? When this person gets put onto my team, or if I'm going to be on this person's team, is that team more functional or more dysfunctional because of them? And that really goes into all of those skills that you're talking about, where it comes to communication, where it comes to being able to have legitimate conflict with someone and not let it get personal, keep it professional. All these various things that really don't come from an area of technical expertise. Aqui tem pontos muito interessantes, a gente vai conversar sobre eles. Bom, aqui tem questões também importantes para a comunicação na vida profissional. Essa figurinha mostra alguma delas, aí embaixo você tem a referência de onde eu tirei. Quer dizer, o que os empregadores estão procurando em relação aos conhecimentos de comunicação, às habilidades comunicativas de cada um? Primeira, ser capaz de escutar. Segunda, ser cordial com as pessoas.
terceira, ter uma mente aberta a discussões. Isso que foi acabado de falar no vídeo, a gente não pode não conseguir conversar com as pessoas, a gente não pode não conseguir interagir e tentar compreender o que elas estão falando. Habilidades importantes de comunicação para a carreira do engenheiro é dar um feedback, dar respostas, ter um balanço, você conseguir responder às pessoas. É importante você ser confiante, mas lembre-se, cordial e não atropelar as pessoas. Confiança não quer dizer isso. E você tem que ter também capacidade de comunicação não verbais, através de um desenho, através do preparo de um filme. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Olha essa frase que eu tirei desse estudo que está apresentado aí, tá? Quais os conhecimentos que os empregadores estão buscando hoje em dia? Eles olham em 98% para as habilidades de comunicação. Ter uma atitude positiva, 97% deles olham para essa habilidade e conseguir trabalhar em equipes, em grupos, como isso que eu estou pedindo para vocês fazerem, é visto como positivo por 92% dos empregadores. Então, tentem exercer essas habilidades nos trabalhos em grupo que a gente vai realizar e que está realizando. Isso é muito importante quando você for buscar o teu primeiro emprego. Agora eu quero falar de uma segunda etapa da nossa aula de hoje. Eu quero falar de como é que é um relatório. Aqui à esquerda vocês têm, de uma forma bastante resumida, qual é a estrutura que deve ter um relatório. Então ele deve ter um título, uma introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Isso, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão é o que a gente chama do núcleo do trabalho. Como é que isso se divide? Não é uma fórmula mágica e nem exata, mas via de regra, a tua parte de introdução, ela vai ter 20% do teu texto, o desenvolvimento 70% e a conclusão outros 10%. Essa é mais ou menos uma ideia geral de como é que se organiza um relatório técnico, um documento técnico. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes do núcleo do trabalho. Então, o título é a parte mais lida de uma obra. Muitas pessoas vão ler ou não o seu relatório. Não, o seu relatório, os professores vão sempre ler o seu relatório, mas um documento técnico que você tiver preparado, um artigo científico, dependendo do que você tiver colocado no título. Existem diversas técnicas, a gente não tem tempo para trabalhar todas elas. No livro referência, no livro do professor Basso, essas técnicas elas são detalhadas. Mas o título ele deve ser o mais claro possível e o mais conciso possível. Ele deve indicar sem nenhuma dúvida do que você vai falar, qual é o assunto da sua obra. E normalmente o título pode ser definido ou alterado ao final da obra. Eu comecei a trabalhar num documento, num artigo, num livro, eu trabalhei 1 ano naquilo, no final as ideias podem ter mudadas e eu vou adaptar o título. Ou eu vou, nesse momento, definir qual título a minha obra vai ter. A introdução, ela apresenta o assunto abordado no trabalho e ela deve motivar o leitor a se engajar na leitura do teu trabalho. Ela tem algumas partes, alguns elementos que toda a introdução toda a introdução contém. Ela tem uma definição, ela define do que você vai falar, ela delimita a área do que você vai falar, ela vai dar um escopo para o teu trabalho e ela vai indicar o caminho que você seguiu. Por exemplo, no capítulo 1 eu tratei disso, no capítulo 2 eu tratei disso, no capítulo 3 eu tratei disso e na conclusão eu tratei disso. Toda a introdução de um trabalho, ela deve ser dessa forma, ela deve ter esses componentes. Desenvolvimento.
O desenvolvimento, como a gente viu, representava 70% do trabalho, então ele vai contemplar a essência do que foi desenvolvido. É lá que você vai mostrar o que você fez. Normalmente, quando você vai fazer um trabalho, vale a pena você ter um plano de ação, um índice preliminar. Você não precisa ter os 5 capítulos da tua obra, ou as 5 sessões do teu relatório, mas é bom você ter um plano de trabalho, você saber que eu vou falar disso, eu vou falar disso, eu vou falar disso e disso. Depois você pode até mudar o nome das sessões dos capítulos. Mas esse plano de ação, ele preferencialmente deve ser criado no começo do desenvolvimento. E essa fase, como a gente viu, ela concentra a maior parte do esforço que vai ser gasto, cerca de 70%. A conclusão é o que vai fechar o teu trabalho, tá? Ela é a parte do trabalho que vai então finalizar, arrematar e dar um ponto final no assunto que tiver sido abordado. Ela deve apresentar respostas aos temas levantados no início do trabalho. Quer dizer, a conclusão, de uma certa forma, ela conversa com a introdução. Se no começo do trabalho você disse que você estava buscando respostas a isso, na conclusão você vai retomar e vai dizer as respostas que você encontrou. Ela deve apresentar um resumo dos fatos, que forem os fatos mais importantes que foram elencados e tratados no trabalho. Ela não deve ser longa demais, a gente viu que mais ou menos ela representa 10% do que você vai escrever. Ela deve ser convincente, enérgica, precisa e, acima de tudo, deve apresentar informações de forma segura. A gente falou lá anteriormente, eu não vou falar que eu penso, eu acho, ela vai mostrar fatos. E, normalmente, a conclusão de um trabalho científico faz um estudo sobre como aquele trabalho pode ser continuado. Então eu vou pegar essa parte, uma parte precisa qualquer do meu trabalho, e vou dizer, isso aqui poderia ser desenvolvido considerando isso, isso, isso. Também uma conclusão, um desenvolvimento. Existem técnicas para trabalhar. Essas técnicas elas são um pouco trabalhadas e relatadas no livro referência do curso. As referências. Eu vou falar delas. A gente está vivendo num mundo hoje de fake news. Referências são fundamentais. Elas dizem de onde você tirou o que você afirmou. Não só nas nossas publicações dos Facebooks da vida, mas no nosso dia a dia, sobretudo no nosso dia a dia, nas nossas atividades técnicas, nas nossas atividades científicas, elas devem, todas as afirmações que eu fizer, todas as menções que eu fizer, elas devem vir de referências. O meu próprio texto eu vou construir a partir de ler referências, de tomar conhecimento. Todos os textos, a gente falou de normas lá no começo, existem normas que devem ser seguidas para que eles estejam adequadas. Como a gente está falando de textos técnicos, existe uma norma da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 6023, que mostra como que referências devem ser citadas. Aqui eu vou mostrar rapidamente, tomando como base o livro que é o livro-texto dessa disciplina. Então, o sobrenome do autor deve vir em letras maiúsculas, seguida de um nome, e a partir do segundo eu posso abreviar. Tá? Se for um nome composto, o sobrenome composto inteiro vai aparecer em maiúsculas, e aí na sequência um nome e os outros nomes abreviados. O título da obra ele vai sempre vir em negrito. Eu vou colocar o local de publicação, eu vvou colocar a editora, eu vou colocar o ano e o número de páginas, quantas páginas tem esse livro. Essa NBR que eu falei, que existem 2 referências que vocês podem consultar para ter uma ideia do que eu estou falando, elas definem formas de apresentação para os mais diferentes tipos de referência. Para livro, para artigos, para um documento que eu peguei da internet, para um vídeo, para tudo.
tudo tem uma norma, uma forma de ser apresentado. Isso é importantíssimo nos relatórios que vocês vão fazer. Não tomem textos e pedaços de outras pessoas, de outros trabalhos como os seus. Eu vou voltar a falar daqui a pouquinho disso. Tá? Um relatório, eu mostrei as partes principais nele, mas um relatório técnico ele pode ter todas essas partes que estão sendo mostradas aí. Existe uma outra norma, a NBR 6024, que diz a ordem na qual eles vão ser apresentados, como é que eles vão ser numerados, que tipo de folha que eu tenho que usar, tudo muito bem detalhadinho. Pode parecer maluquice, mas quando vocês forem fazer o trabalho de graduação, que vai ser uma das últimas etapas para ter o diploma, vocês vão ter que usar essa norma, vocês vão ter que fazer um documento que vai respeitar essa ordenação que está sendo apresentada nessa slide. Tá? Mas eu falei que a gente ia falar de outras formas de comunicação. O engenheiro não vai utilizar somente a escrita para se comunicar. Que outro tipo de ferramenta ele usa? A expressão gráfica. O engenheiro, sem conseguir desenhar e sem conseguir, sobretudo, entender um desenho, vai ter muitos problemas na sua vida. Vai ter muitos problemas se ele não conseguir fazer um gráfico, se ele não conseguir entender um gráfico. O engenheiro deve obrigatoriamente ser capaz de expressar suas ideias através de um esboço. Embora hoje em dia a gente tenha inúmeras ferramentas de informática para fazer desenho, para representações gráficas, é fundamental que você consiga fazer um esboço manualmente. Você vai chegar numa obra, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer uma explicação. Muitas vezes o desenho é que vai conseguir te auxiliar a se fazer entender. Então é por isso que você tem esse curso de desenho técnico que a gente tem. É por isso que é importante que você consiga se expressar graficamente, seja através de desenho, seja através de gráficos também. Agora, o que eu tinha falado, eu não vou ler essa figurinha, eu não vou interpretar essa figura, é um desenho, mas essa figura ela mostra a questão do plágio. A gente está vendo toda essa questão do recente de copiar texto, de dizer que fez o que não fez. Aqui mostra claramente o que você deve fazer e as preocupações que você deve ter. Então, nunca copie texto de outras pessoas. Nunca use como seu o que não foi você que escreveu. Existem normas. Tudo que não foi você que escreveu precisa ter uma referência, precisa aparecer ao final do relatório quem são os autores efetivos daquilo. Tem uma brincada com essa figura, mas, sobretudo, entenda bem a importância da prevenção do plágio. Hoje em dia existem inúmeras ferramentas. Vocês precisam saber que copiar um pedaço de um relatório de um artigo da internet simplesmente basta, façam uma experiência, peguem um pedaço qualquer do meio de um artigo e ponham no Google. Você vai ver que o artigo vai aparecer de volta. Além disso, existem inúmeras ferramentas que foram construídas para prevenção do plágio, para buscar pessoas que copiam pedaços de trabalhos de outras pessoas. Prestem muita atenção a isso daí. Tá? Agora a gente chega, então, na parte final do nosso curso, da nossa aula de hoje. O que eu quero que vocês façam? Quero que, novamente, vocês se dirijam às salas, que vocês discutam as questões que eu vou apresentar na sequência por 15 minutos e que vocês comecem a trabalhar por outros 15 minutos nas respostas às questões que serão apresentadas no arquivo que está no Google Classroom da disciplina. Quais são as questões? Bom, que importância as habilidades de comunicação têm para o engenheiro? A gente falou disso, mas eu quero escutar nas palavras de vocês o que vocês acham dessa questão. O que é mais importante, o conhecimento técnico ou as habilidades de comunicação? Tem um que seja mais importante do que o outro? Qual é a escala de importância? No mundo atual, basta um engenheiro ter somente um excelente nível técnico? Outra questão é relacionada às anteriores.
Caso se julgue importante a comunicação, qual das habilidades de comunicação, a leitura, a compreensão ou escrita, é mais importante na atuação profissional do engenheiro? Se vocês acham que uma delas é mais importante do que outra, por favor, me digam por quê. Bom, é isso. Dirijam-se às salas, eu vou visitar cada um de vocês e a gente vai conversando antes de terminar a nossa aula de hoje. Bom, obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula, tratando de outro tema relacionado à engenharia elétrica.